fala, né? Glória a Deus. Nós temos, às quartas-feiras nós temos feito um pouquinho diferente. Temos deixado para fazer os avisos e a oferta no final. Vamos continuar fazendo assim. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos continuar fazendo assim. Já vai ganhando tempo. Tem um assunto muito interessante que nós conversamos esses dias. Estava conversando com alguns irmãos depois da primeira aula da EBD. Foi me passado que há uma expectativa, assim, há um desejo dos irmãos conhecerem um pouco mais acerca do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, né? Isso é muito bom. Você vê, domingo à noite, quantos estiveram aqui domingo à noite? Domingo à noite nós estávamos aqui num culto do ceia. Faz parte também, mas muitas vezes nós temos que parar para falar de pecado, para falar sobre inimizades, para falar sobre relacionamentos, irmãos contra irmãos, pessoas invejando outras, guerreando. Foi o texto que nós usamos aqui no domingo, falamos sobre. Graças a Deus surte efeito, né? Várias pessoas procuraram acertar, mas isso, a vida cristã é muito mais do que isso, né? Não podemos perder tempo com essas coisas. Tudo que o diabo quer é isso, é nos fazer lutar contra a carne e o sangue. Mas a nossa luta não é contra o nosso irmão, nossa luta é contra ele. Ele quer fugir da batalha, ele não quer nos enfrentar. Por isso ele envia outras pessoas para que a gente possa se envolver com as pessoas e lutando com as pessoas. Porque Satanás não quer nos enfrentar, porque ele sabe que nos enfrentando ele vai perder. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A realidade é essa. Muitas vezes ele levanta pessoas e nos quer fazer lutar contra as pessoas. Porque ele sabe que com Deus nós podemos derrotá-lo. A palavra tem vários textos que respaldam o que eu estou dizendo aqui. Ele não quer nos enfrentar, ele foge. Até porque a Bíblia mesmo diz: se resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Você não precisa nem lutar contra ele para ele fugir de você. Escute isso. Eu e você não precisamos nem lutar com o diabo para ele fugir de nós. Basta resistir que ele já foge. Só em resistir ele já foge. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos, diz o texto completo, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele sabe que perde mesmo. Isso não envaidece, nada disso. É porque a palavra de Deus assim diz, nos confere. E o Espírito Santo, ele vem sobre a nossa vida para nos capacitar mais e mais, né, a entender certas coisas. E na verdade, não é para que nós estejamos mais capacitados para derrotar o diabo. O que derrota o diabo é a nossa vida, o nosso testemunho com Deus, o nosso andar com Deus. Uma vida que não tem compromisso com o pecado, isso derrota o diabo. Se ele não tem legalidade, se não tem pecado, se não tem coisa, isso já impede que ele faça alguma coisa. Como é que ele vai vencer alguém que está em Deus, que tem uma vida com Deus, que não tem pecado escondido, não tem pecado encoberto? Então, isso derrota o diabo. É bom saber certas coisas, é bom, sobre batalha espiritual, é bom jejuar, é claro que é ótimo. Ler a palavra, se fortalecer, mas o que verdadeiramente derrota o diabo é a nossa vida, é nosso andar com Deus. Né? Não é conhecer, eu vou estudar sobre batalha espiritual, eu vou mapear, eu vou fazer um mapa da região, eu vou ver a minha árvore genealógica, eu vou ver meus antepassados. Tem pessoas que começam a entra numa paranoia nessas coisas todas e acaba ficando confuso quando o Evangelho, quando as coisas de Deus são tão simples, a palavra de Deus. Eu tenho um texto que diz, em Atos capítulo 10, versículo 38, o primeiro texto que veio assim ao meu coração. Nós temos como exemplo a vida e o ministério de Jesus. A vida e o ministério de Jesus. Atos capítulo 10, versículo 38, e Atos
é onde muito se fala acerca do Espírito Santo, sobre o Espírito Santo tem ação. Então, para a igreja, o livro de Atos é assim um manual, é uma inspiração muito grande, porque a igreja começou justamente com a vinda do Espírito Santo. E eu tenho uma notícia boa para dizer para você nessa noite: o Espírito Santo não vai vir mais, ele já veio, ele já está entre nós. Tem pessoas que estão esperando ele vir, ele já veio. Quando a promessa se cumpriu no dia de Pentecostes, a promessa de Joel se cumpriu, ele veio. Ele não vai vir, ele já veio, ele está entre nós. Agora, o que acontece é que, de vez em quando aí, quando o povo busca ele, né, ele se move, né, ele se movimenta, porque ele já está aí, está para cá, está para lá. E o Espírito Santo está fazendo muito mais daquilo que a gente tem ouvido, tem visto. Ele está agindo aí, por aí, de uma forma sobrenatural. Né? E muitas vezes não sai na mídia, não sai na internet, não sai em lugar nenhum. Mas ele está agindo muito, muito, muito. Está trabalhando muito. Atos 10:38 diz: como Deus, achou? Amém? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aqui nesse capítulo 10 de Atos, há esse versículo aqui que fala acerca do momento em que o Espírito Santo veio sobre a vida de Jesus. Ele que veio como homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Quando que aconteceu isso? No seu batismo nas águas, quando Jesus foi batizado por João nas águas, o Espírito Santo foi visto em forma corpórea, uma forma como uma pomba que veio descendo sobre ele. Ali Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo, porque um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia é a pomba. Né? Então foi visto descendo sobre ele ali, ele foi ungido. E o que é ser ungido? É ser capacitado. Ele recebeu a capacitação de Deus, como homem, foi cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus, o qual andou fazendo, foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, não é? Ou seja, expulsando demônios, curando enfermos, porque muitas vezes uma enfermidade causa uma opressão, curando a todos os oprimidos do diabo, há pessoas que são oprimidas por causa de uma enfermidade, e Jesus, ele quer fazer muito mais do que nos salvar, ele também quer nos curar, não é? E quando se fala em cura, na verdade a palavra salvação, ela engloba muito mais do que a gente pensa, né? Quando a gente fala salvação, a gente pensa logo no céu, né? Sou salvo para ir para o céu. Salvação significa libertação, significa cura, significa tudo. Jesus fez uma obra completa em nosso favor. Então Jesus andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Deus quer ser com cada um de nós também. E quer fazer com que cada um de nós sejamos também pessoas capacitadas para andar fazendo o bem, curando os oprimidos do diabo, em nome de Jesus. Como Jesus mesmo disse no final dos evangelhos: imporão as mãos, estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, ou expelirão demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, falarão novas línguas. Batismo com o Espírito Santo são sinais que seguirão aos que crerem. O batismo com o Espírito Santo é um sinal que seguirá aos que crerem. Falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então Jesus de Nazaré, você sabe que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, mas foi criado em Nazaré, por isso foi dado esse, né, Jesus de Nazaré, ou Nazareno. Jesus de Nazaré. Nazaré era uma cidade assim, que não seria conhecida, não teria história nenhuma se Jesus não tivesse morado naquela cidade, não tivesse crescido ali, sido criado ali. Nazaré era uma cidadezinha
sem qualquer significado, insignificante. Até nisso eu vejo assim uma mensagem ou algo de Deus. A minha vida, a sua vida seria insignificante se um dia Jesus não viesse morar nela, amém, amados? Quem seria eu? Nada. Independente de ser pastor, amado, eu não seria nada. Não é porque eu tenho título, nada disso. Não seria nada. A minha vida, a tua vida, não seria nada. Como Nazaré não seria nada se Jesus não tivesse morado, sido criado ali, não cresceu ali. Nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. Foi criado em Nazaré, né? Isso nos mostra que Jesus, quando Ele vem morar em nós, é uma outra história, né? É uma outra coisa. Então, queridos, Jesus recebeu essa capacitação, foi ungido. Em Atos capítulo 1, versículo 8, é um versículo que você, que é um projetista, e cada projetista tem que ser um pentecostal. O que é um pentecostal? Pentecostal é que crê no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais. Atos 1, 8 é um versículo que você tem que estar no teu coração. Não é? Mas recebereis poder. Quem disse essas palavras? Jesus. Estava ali, um pouco antes de ser assunto aos céus, ele falou para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e tal. E então ele vai dizer sobre o que ia acontecer com eles, né? Mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, e até Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu ver aqui onde é que ele vai. Do capítulo 1 de Atos, e quem escreveu Atos, o livro de Atos foi Lucas, ele vai falar aqui no versículo 5, Atos 1, 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aquele versículo que fala do ficar em Jerusalém até que do alto, é nesse capítulo também, eu estou querendo achar aqui, mas não estou. No capítulo 1, né? Eu gosto versículo 4, é esse que eu estou procurando. Eu não estava lendo o versículo 8, não. Eu estava procurando o 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Então, Jesus determinou-lhes que eles não se ausentassem de Jerusalém, até que viesse e se cumprisse a promessa do Pai. E não seria muito depois daqueles dias, não. Não muito depois desses dias. Então, esperem, porque está para acontecer uma coisa muito tremenda, que seria justamente a vinda do Espírito Santo. Aí ele vai falar no versículo 8. Mas aí eles pensaram em outras coisas. Mas o que será isso, Senhor? Será que o reino vai ser restaurado? Nós vamos sair do jugo dos romanos? Vamos ser agora uma nação independente? Vamos novamente? Senhor, o reino vai ser restaurado a Israel? Eles pensavam outra coisa. Mas Jesus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de outro reino, de outro poder, não o poder político que vai ser restaurado, não. Estou falando de outro poder. Aí ele fala no versículo 8, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, queridos, essa é a promessa de Jesus, que se cumpriu no dia de Pentecostes. Capítulo 2 fala sobre a vinda do Espírito Santo. E aí, então, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia nos dá base para nós acreditarmos que o Espírito Santo é para nós, que o batismo com o Espírito Santo é algo distinto do batismo nas águas. O batismo nas águas, o pastor faz. Eu posso batizar nas águas. Mas quem é que batiza com o Espírito Santo? Lucas capítulo 3, verso 16.
Só há um que pode batizar com o Espírito Santo. Vamos lá. Deus pode até usar um homem, né, para impor as mãos sobre alguém, como Paulo, né, enfim, mas não que essa pessoa esteja batizando alguém com o Espírito Santo, não. Ela está sendo só um canal de Deus ali, porque quem batiza é o Senhor. Lucas, capítulo 3, verso 16. Respondeu João a todos dizendo... Lucas 3,16. Respondeu João a todos dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará, ou ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João está se referindo a quem? A Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo não é apóstolo, não é bispo, não é missionário, não é pastor, é Jesus. Jesus que batiza com o Espírito Santo. João diz: eu batizo com água. Eu, na verdade, batizo-vos com água. Mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, não é? Que eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Note que Lucas escreveu o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho, e também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Tá? Nós estamos lendo Atos, estamos lendo Lucas. Tá bom? Muito bem. Em Atos capítulo 19, fala de um acontecimento aqui curioso, porque havia um povo que foi batizado nas águas, mas não conhecia, ou não tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Eles não tinham conhecimento de que existia o Espírito Santo. E essa é a realidade de muitas pessoas, você sabia disso? Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Elas não sabem que o batismo com o Espírito Santo é para nós, é uma realidade. Esses aqui é mais ainda, que eles nem ainda tinham ouvido falar acerca do Espírito Santo. Atos capítulo 19, que diz assim, verso 1, Atos 19, verso 1 diz assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Não temos conhecimento de que existe o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. Naquela época, realmente era algo novo. O Espírito Santo, que se tinha conhecimento, era aquele que estava sobre a vida dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, eram somente esses. Agora, há uma pergunta aqui de Paulo para aquele povo: vocês já receberam o Espírito Santo? Vocês sabem que agora para vocês também? Vocês sabem agora que não é só mais para... Porque eles conheciam a história, sabiam que, com certeza que havia sobre a vida desses homens, ou pelo menos se não sabiam, essa era a realidade daquela época, do Antigo Testamento, que o Espírito Santo vinha somente sobre profetas, sacerdotes e sobre reis. E Jesus veio a esse mundo como profeta, veio como sacerdote, veio como rei, e foi cheio do Espírito Santo, e após subir, ele deixou a promessa do Pai e se cumpriu. Então aqui Paulo pergunta: recebeste do Espírito Santo quando creste? E a resposta foi: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Fomos batizados nas águas. Note bem, amados, que embora, eles não tivessem conhecimento do Espírito Santo, é claro que para que eles crescem, o Espírito Santo agiu. Para que eles acreditassem que Jesus era o Messias, era o Cristo, o Espírito Santo agiu na vida deles, mesmo que eles não tinham conhecimento do Espírito Santo.
Você está entendendo isso? Amém? Só que agora, o Espírito Santo tem algo além para fazer na nossa vida, na minha vida e na sua. Além de nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, da nossa situação, e nós temos que realmente, só Ele que pode fazer isso para que nós possamos aceitar a Cristo como Salvador e Senhor. O Espírito Santo, uma vez que faz a obra de salvação na vida do homem, agora Ele quer nos capacitar a viver uma vida cheia do Espírito. E aí isso vem através do batismo com o Espírito Santo. Então eles foram batizados, eles creram, foram batizados nas águas, mas não haviam tido a experiência do batismo com o Espírito Santo. E Paulo disse, versículo 4, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haver de visto, é em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, preste atenção, nenhum homem tem esse poder de batizar com o Espírito Santo. Mas como eu falei, ele foi um canal de Deus, impôs as mãos para que sobre eles viesse o Espírito Santo, e eles começavam a falar línguas e profetizavam, mas quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus, amém? Você pode dar glória a Deus por isso, amém? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Você percebe que Paulo, vamos dar um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo tinha uma tamanha comunhão com Deus. Era um homem de Deus, assim, um homem que ele entregou a sua vida totalmente a Deus. Está dentro do nosso assunto aqui, do nosso contexto, mas eu quero abrir esse parênteses aqui, para que a gente possa refletir sobre isso. Como é que esse homem, assim, você vai ver que há momentos que ele impunha as mãos sobre pessoas enfermas, ele colocou as mãos aqui sobre esses, para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Há momentos que Paulo, ele não usa nem o nome de Jesus, mas preste atenção, não é que ele está se achando que é o tal, não. A vida de Jesus era de tal forma nele, sabe, queridos? Ele colocava as mãos, as pessoas eram curadas. Ele há milagres que não diz assim, Paulo disse em nome de Jesus. Há momentos que você vê que nem isso ele fala, porque a vida de Jesus era de tal forma na vida dele, né? Como que nem precisava usar o nome de Jesus, ou pronunciar o nome de Jesus. Embora a gente sabe que o nome de Jesus é o nome que é sobre todo o nome, mas enfim, há pessoas que levam o nome, e há pessoas que têm a vida de Jesus em si mesmo, né? Uma coisa é você pronunciar o nome de Jesus, e outra coisa é Jesus Ele viver na sua vida, na minha vida. Entendeu isso, amado? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas a vida de Jesus era de tal forma, vamos dizer, confundida, não sei se seria, de tal forma havia uma ligação tão grande dele com Jesus. Ele mesmo disse em Gálatas 2:20, eu já estou crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, Ele que vive em mim. Ele já não fala mais, não tem mais plano e projeto para ele mesmo, tudo que ele pensa é sobre o reino, sobre as coisas de Deus, enfim, havia tal intimidade, tal ligação, não é, com Jesus, que era assim que ele fazia a obra de Deus. Era assim que ele fazia a obra de Deus. E não é de admirar que no passado, e não vou dizer só no passado, mas a gente tem isso registrado, mas eu creio que continua acontecendo, de pessoas que é somente a presença de Jesus na vida delas, ao entrar num ambiente, em algum lugar, a glória de Deus começa a se manifestar, demônios começam a se agitar. Eu creio nisso, amém? Você crê nisso, amado? Eu creio nisso. A Bíblia relata a história de homens que andaram com Deus de tal forma, e a Bíblia relata, mas também temos biografias de pessoas que tinham uma tal comunhão com Deus, a vida deles era tão tremenda, às vezes num aperto de mão, às vezes só a pessoa chegar num ambiente, havia já uma agitação no mundo espiritual, porque a vida de Deus na vida dele, né? Amém? Que Deus nos ajude a
a chegar a um momento assim, né? Amém ou não amém? Que a nossa vida possa ter tanto de Deus em nós, que só em respirar no ambiente, já os demônios já começam a se agitar, porque sabe que nós andamos com Deus, somos de Deus, a nossa vida está em Deus. E não o contrário, né? E não o contrário, quando a pessoa chega num ambiente, está pesado, o ambiente está carregado, aí o crente fica se sentindo mal, aí o crente fica oprimido. Não, é o contrário, tem que ser o contrário. A gente chegou num lugar, aquele ambiente carregado, oprimido, começa a se agitar ali, e o que tem que prevalecer é a luz nas trevas, não é as trevas na luz, né? Contra a luz, amém, mano? Chegou ali, pronto, a coisa já mudou, em nome de Jesus. Então o Espírito Santo era algo desconhecido. Paulo impôs as mãos, eles receberam o Espírito Santo. Deus continuou fazendo maravilhas extraordinárias através da vida de Paulo, capítulo 19 de Atos, versículo 11. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia, né? A palavra, o Espírito Santo, na vida do homem, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, é para que nós sejamos o quê? Uma testemunha viva de Jesus. Atos 1:8, prestou atenção? Coloca aqui Atos 1:8. Preste atenção no que está dizendo ali. Porque às vezes as pessoas, elas pensam, poxa, batismo com o Espírito Santo é legal, né? De poder, aí eu vou falar língua estranha, aí eu vou... Qual é o propósito de ser batizado com o Espírito Santo? Mas recebereis poder. Vamos receber poder. Amém? Para quê? Ao vir sobre vós o Espírito Santo. Para sermos o quê? Testemunhas. Então se prepare. Porque uma vida cheia do Espírito é para testemunhar. E uma pessoa que é cheia do Espírito, que é batizada com o Espírito Santo, as provações, as tribulações são muito maiores do que uma pessoa que não tem. Um crente que está salvo, vai para o céu, mas uma pessoa que é cheia do Espírito, amado, você vai ver ali, o próprio Paulo, tem que estar pronto, sabendo que vai ser apedrejado, vai ser levado a situações no limite. E eu me lembro, já contei aqui, me lembro quando o Espírito Santo durante uma semana, eu acordava pela manhã e o Espírito Santo me dizia, jejua hoje. E eu jejuava assim, jejuei por vários dias. Sempre acordava pela manhã e era movido pelo Espírito a jejuar. Por vários dias, porque o Senhor estava me preparando para algo que eu ia enfrentar no final da semana. Ia haver uma situação tão séria, tão difícil, que depois eu entendi por que o Espírito Santo já estava me preparando e me levando a jejuar, a me consagrar, a me aproximar mais de Deus, ficar mais firme com Deus, porque ia vir uma coisa tão forte, uma luta tão forte, uma tribulação, um momento tão forte. Mas eu digo para você que a minha experiência foi algo assim, é claro que num menor, né, grau, mas assim, como quando a Bíblia fala que Estevão, quando foi apedrejado, se você vai ler sobre o apedrejamento de Estevão, né? E Estevão, cheio do Espírito Santo, ele contemplou os céus abertos, e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Então você vê o homem sendo apedrejado, mas ele cheio do Espírito Santo, ele viu a glória de Deus. E eu, no momento que aconteceu aquilo para o qual o Espírito Santo estava me preparando, não é? Eu fui tomado pelo Senhor naquela hora, fui tomado pelo Espírito Santo, fechei meus olhos, depois que eu vi o que estava acontecendo, que eu tomei conhecimento do que me esperava, eu me lembro de ter fechado os olhos, eu comecei a falar em línguas, e senti que ali o Espírito Santo estava comigo, estava me envolvendo, me fortalecendo para enfrentar aquela situação que eu estava ali vivenciando naquele momento, uma coisa muito... Eu vi a graça de Deus, e quem estava assim, surpreendia as pessoas que estavam ao meu redor, que estavam ali, que se pudessem, né, fazer qualquer coisa, mas não conseguiram fazer, porque o Senhor me deu graça, e me preparou, me encheu do seu Espírito, para poder contemplar a glória de Deus. Agora se prepara,
Porque uma vida cheia do Espírito é outro nível de batalha espiritual, de tribulações, de perseguição, de calúnias, de um monte de coisa. Mas, por outro lado, é para isso mesmo que o Senhor nos capacitou, para testemunhar. Então você vai fazer coisas que você não faria de outra forma, se não for cheio do Espírito Santo. Não faria. É isso, ser minhas testemunhas. Aí você vai ser testemunha em Jardim América, ou em Jerusalém, como Jerusalém, toda a Judéia, Samaria. Então você vai ser aqui, você vai ser em outro estado, outra cidade, outro país. Aonde o Espírito Santo te levar, você vai ser uma testemunha de Cristo. Uma testemunha fiel de Cristo. Não vai fugir, não vai correr da luta, não. Mesmo quando Satanás tentar enfrentar, né, não vai ter jeito, amados.